Contigo sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Antes de continuarmos aqui, não se esquece, já clica no gostei para que vocês recebam notificações de vídeos e spoilers exclusivos aqui do nosso canal. Se você ainda não for inscrito, corre, se inscreve já e me conta também de onde você está nos acompanhando. No capítulo de hoje, de Contigo Sim, haja muita revelação, viu? Leonardo vai descobrir mais uma chantagem de Salma que vai cair nela também. A Ângela também vai cair em uma chantagem do Álvaro e haja briga e confusão nesse capítulo. Fica aqui até o final e saiba disso e muito mais a partir de agora. Félix está em seu esconderijo, testando vários óculos e vendo em qual fica melhor para se passar por médico. Ele tem um plano genial em ação e isso vai acabar com vida de mocinho. Enquanto isso, Leonardo teve um dia daqueles lá no hospital. Foi um dia bem tenso, mas não é esse o seu cansaço. Seu cansaço é mais mental em relação à sua situação com a Salma. Ele se senta em sua cama e começa a refletir sobre algumas coisas e então toma uma decisão. Ele pega o telefone para mandar uma mensagem de áudio para a Salma, informando para a loira que ele já entrou em contato com sua advogada e que ele precisa conversar com ela urgentemente. A Salma recebe então essa mensagem, mas também tem um plano em sua mente, algo que pode então distorcer todo o plano de Leonardo. Félix tem um plano, como já foi citado. Nisso, ele chega então no hospital todo caracterizado como um de seus médicos que trabalha por lá. Ele começa a andar em volta lá na sala para ver se ele consegue então ver se seu uniforme ali consegue então despistar na verdade quem realmente ele é. Ele anda então pelo hospital de cabeça baixa com seus óculos de muitos graus e com roupas adequadas para o momento. Ele anda, olha para um lado, olha para o outro e vai então até o plano que ele tem colocando em prática. Nisso, ele chega então no quarto de Abel. Ele tem um plano em mente e é isso que ele vai fazer. Ele vai tirar a vida de uma ali. Quando ele chega no local onde ele realmente quer, ele tira seus óculos e começa então a andar lentamente em passos pequenos, então fazendo toda aquela ação de suspense diante do que ele vai fazer agora. Antes do Félix ir até onde está Abel, ele vai primeiro onde está o Pablo, porque ele é o verdadeiro alvo que ele quer acabar agora. Ele então, quando entra no quarto, o Pablo acorda bem na hora, mas não consegue ter nenhuma ação, pois o homem está muito debilitado conforme o que lhe aconteceu. Aí o Félix chega então para terminar o serviço. Ele pega um dos seus travesseiros que estão lá com o Pablo e coloca então sufocando o homem que não consegue agir. Nisso notamos então uma alteração nos batimentos então do paciente. A enfermeira está então cuidando do Álvaro quando ele lhe faz um pedido. Ela pergunta o que ele quer. Álvaro pergunta para ela se ela tem o número do Dr. Leonardo. Ela diz que sim, que tem sim para casos de emergência. E pergunta se ele gostaria de falar com o Dr. Leonardo. Álvaro pede que ela então ligue para ele e que diga que ele quer conversar com ele. A enfermeira então diz o número de Leonardo em seu celular e diz que o Álvaro pode falar à vontade com o doutor. E entrega então o celular para o Álvaro e diz que ele pode conversar tranquilo e ela se retira, deixando o Álvaro lá para conversar com o Leonardo. Leonardo está em sua casa, cheio de problemas, quando o telefone toca e ele atende, achando então que é uma de suas enfermeiras para lhe ajudar em alguma coisa, ele atende. Aí então o Álvaro fala que é ele, o Álvaro. Álvaro pergunta então se ele está bem, se precisa de alguma ajuda. Álvaro então diz que sim, ele veio fazer um pedido e quer um acordo então com o Leonardo. Leonardo quer saber do que se trata então esse acordo. Aí Álvaro diz que vai informar tudo a ele, mas o pedido é para que o Leonardo deixe então que a Ângela faça suas escolhas ao ficar ao lado de Álvaro, porque Álvaro necessita agora mais do que nunca da companhia de Ângela e de seu filho. Salma escutou então a mensagem de Leonardo e nós não escutamos anteriormente o que de fato o Leonardo queria. Aí agora vem a grande revelação. A Salma foi até a casa da Ângela para esfregar então essa mensagem bem nas pulsas então de Ângela, o que infelizmente deixa nossa mocinha muito triste. Nisso, a Salma fala: "Você sabia que eu e Leonardo agora vamos viver como uma família feliz?" Aí a Ângela pergunta para a Salma do que ela está falando.
Aí ela fala, veja, escute você mesmo. E então coloca a mensagem de áudio de Leonardo falando que vai fazer o que for preciso para que então ele dê um lar digno de felicidade para sua filha e que sim, ele vai voltar a viver com a Salma por causa da criança. A Ângela então recebe isso como um baque, porque o Leonardo não informou nada para ela, que ele estava pensando então em retornar seu casamento com a Salma por causa do bebê. O Félix está apreciando agora o que ele está fazendo. Ele está com o travesseiro sobre o rosto de Pablo, que já não consegue mais respirar e nem mesmo força para poder se defender. Nisso, a Nelida abre então a porta e pega mesmo no flagra o que o Félix está fazendo. Aí ela então fala, mas o que está acontecendo aqui, Deus do céu? Fala então ela assustada. O Félix diz que primeiro vai ser esse sujeito aqui, daqui a pouco eu me acerto com você. E não tira então o travesseiro do rosto do Pablo, que ainda está tentando se soltar. Nisso, vemos então que ela sai correndo pelo hospital, gritando por ajuda, alguém me ajuda, por favor, e fica naquele desespero. A cena volta para o Félix, que fica ali então a todo custo, tentando tirar a vida então do Pablo. A discussão entre Ângela e Salma continua. Ângela pergunta a Salma se esse é mais um de seus truques. Aí a loira responde bem debochada para a Ângela e fala então que ela tem muitas habilidades e uma dessas é conseguir então imitar a voz do Leonardo. Paciência, por favor. Você não escutou? Questiona então a Salma a Ângela. Aí a Ângela diz que sim, ela escutou sim e ela já consegue então imaginar todas as chantagens que ela deve ter feito para fazer com que Leonardo tomasse então essa atitude. Aí a Salma pergunta para a Ângela do que ela está falando. Nós sabemos que tudo isso vai passar e que agora o Leonardo vai ter o que ele sempre quis, uma família. E eu te avisei. Você jamais quis me escutar, né? Que o Leonardo um dia seria meu de verdade e que a gente formaria uma família para ser feliz de verdade. E família, Ângela, mata tudo. Aí a Ângela então alerta a Salma que para ser uma família tem que ter amor, só que o Leonardo não a ama. Aí então a Salma fala, você que acredita que ele não me ama, mas no fundo você sabe que ele me ama e que ele sempre quis formar uma família. Por favor, não venha me enganar. Agora, a essas alturas, fala então a Salma para a Ângela. Aí a Ângela então fala para a Salma que isso não se trata de se enganar, se trata de felicidade. E Leonardo jamais conseguiria ser feliz então com a Salma. Aí então a Salma fala que esse é o momento que ela mais esperou em toda a sua vida, de formar uma família com o Leonardo, que eles são namorados há muito tempo, já noivaram e agora são casados e têm direito a serem felizes juntos sim. Aí a Ângela então fala, tudo bem, muito bem, então vamos ver por quanto tempo vai durar então todos esses seus enganos, porque para mim, para ser uma família necessita de amor, e é algo que vocês não têm. Aí então a Salma fica ali parada encarando então a Ângela, porque a Ângela realmente foi bem direta num ponto então que realmente uma família só se une se realmente tiver amor. No caso, o que a Salma tem por Leonardo é uma competição em não deixar o Léo ser feliz ao lado de Ângela. Aí então ela cismou com tudo isso e quer a todo custo viver ao lado de Leonardo só para não dar o gostinho da Ângela conviver com o Leonardo e Leonardo com a Ângela. Daí, a loira do mal, então, vai fazer de tudo para que a Ângela nunca seja feliz com Leonardo. E agora, diante dessa chantagem de Leonardo ficar sem a filha, Leonardo vai ter que cair nessa sim para poder, então, acompanhar toda essa gestação e poder fazer parte da pequena. Abel está se recuperando e está andando com a Nancy pelo hospital, então, lentamente, né, porque seu estado de saúde não é nada bom. Quando, de repente, a Nelida passa com todos os gritos aos berros, falando que estão matando o Pablo e pede, então, ajuda. Nisso, a Nancy fala, é o quê? Estão matando o Pablo? Aí o Abel, que é super amigo, então, do Pablo, né, quase como irmão os dois, larga todo aquele equipamento que tem em suas mãos, soro, agulha, tudo, e sai correndo em direção para salvar o seu amigo. Álvaro está a todo custo afrontando o Leonardo por telefone. Depois de fazer o pedido, então, para que Leonardo pare de procurar a Ângela, para que ele possa fazer, então, formar uma família com a Ângela, já que eles têm um filho agora em jogo, o Leonardo se revolta e pergunta para o Álvaro se ele não se cansa de fazer chantagens em cima da Ângela, para que eles possam ter, então, essa relação, que sem amor eles não vão conseguir serem felizes. Aí o Álvaro diz que a relação entre ele e Ângela é um problema deles e que o Leonardo não tem nada a ver com isso. A única coisa que ele pede é que o Leonardo
deixe a Ângela em paz. Álvaro diz para o Leonardo que o que ele fez foi ligar para lhe informar que ele e a Ângela logo ficarão juntos novamente e diz que o Leonardo é o único que está sendo pedra de tropeço no meio dessa relação. Leonardo então avisa para o Álvaro que ele deveria então se consertar em vez de ficar então arrumando mais problemas e se envolvendo em relações de outras pessoas, porque nada nem ninguém vai separar o Leonardo da Ângela. Aí o Álvaro fala que a única coisa que ele está fazendo é salvando a sua família e que ele se importa mais do que ninguém com os sentimentos da Ângela. Aí o Leonardo diz que ele deveria ter feito isso antes de enganá-la se casando com outra. Aí o Álvaro então alerta o Leonardo que foi o mesmo que Leonardo fez. Só que agora há uma diferença. Ele é o pai do filho de Ângela e está disposto a tudo para ter ela de volta, porque a Ângela é uma pessoa especial em sua vida. Aí então o Álvaro desliga o telefone na cara do Leonardo, depois então de perturbar o bom rapaz. Leonardo não consegue dar uma resposta à altura porque o Álvaro desligou o telefone e então o Leonardo fica ali preocupado, com muita raiva, porque não conseguiu então dar uma resposta à altura do que o Álvaro merecia. Nisso, a Ângela e a Salma continuam então a mesma discussão, A mesma discussão de sempre que envolve o nome de Leonardo. A Salma se mostra então muito revoltada diante de toda aquela situação e que está envolvendo o Leonardo com a Ângela e diz que se por acaso a Ângela não se afastar do Leonardo, quem vai pagar caro será o filho dela, aquele bastardo. Aí a Ângela pede para que a Salma não chame seu filho de bastardo, porque ele não é nenhum bastardo, ele foi concebido diante de um casamento limpo e honesto. Se o Álvaro não agiu de boa fé com ela, o seu filho não tem nada a ver com isso. Aí então, nesse momento, a Salma diz que ela tem a única escolha a fazer. Viva sua vida ao lado do pai do seu filho, como você diz que é o Álvaro, e esqueça de vez o Leonardo, porque Leonardo já escolheu ficar comigo e com nossa filha, e você é a única que está sobrando nesse relacionamento. Então, por favor, seja mais digna de você. Fala então a Salma para a Ângela. A Ângela diz que ela que deveria se envergonhar de querer ficar num relacionamento onde não existe amor. Leonardo nunca vai conseguir ser feliz ao lado dela. Aí então a Salma diz que as coisas são bem diferentes do que ela pensa, porque ela não fez aquele filho sozinha e ela é casada legitimamente com o Leonardo e eles são uma família. A Salma deixa um aviso para a Ângela, que ela tome cuidado em suas próximas ações, porque pode sobrar para o filho dela. Aí a Ângela diz que para a Salma que com o filho dela não se meta. Aí então a Salma vai-se embora sem querer nem tocar na porta, com nojo então de todas aquelas paredes da casa de Ângela e de tudo mais. E sai então com um nojinho. Já então a Ângela fica em casa toda angustiada em saber que Leonardo cedeu então às chantagens da Salma e preocupada também com a ameaça que agora a Salma fez para o seu filho. Abel vai ver como é que está o Pablo e quando chega lá, o Félix ainda está com o travesseiro em seu rosto. Nisso, a Nancy e a Nelly também se preocupam diante de tudo. O policial mostra a arma para o Félix, que mostra que também está armado. Aí, então, há uma grande confusão na sala e todos ficam preocupados com o que pode acontecer diante de tudo. Os batimentos cardíacos do Pablo nessa hora não mostram para poder gerar mais suspense ainda. O Félix se mostra, então, que não está de brincadeira diante de tudo que está acontecendo. E o desespero continua. O Félix diz que se por acaso o policial, no caso o segurança, se aproximar do Félix ou qualquer outra pessoa, ele então acaba com a vida do Pablo ali mesmo, apontando então o faz defunto em sua mão para o Pablo. Daí então ele vai se afastando e vai saindo e assim o Abel fica lá jogado no chão sem nem se mexer, com medo então do que o pior possa acontecer. Félix então consegue escapar e o segurança corre atrás dele dentro do hospital e então começa uma perseguição de gato e rato para ver se conseguem pegar o Félix, que não conseguiu concluir então o seu serviço. A Ângela está desabafando com sua mãe Adela sobre a situação dela com o Álvaro e do Leonardo com a Salma e diz que as coisas estão cada vez mais complicadas entre eles. Nisso, o celular de Ângela toca e ela vai olhar, é o Leonardo. Antes, a Adela pede então para que a Ângela converse com o Leonardo sobre o que a Salma acabou de aprontar. Leonardo está preocupado diante de tudo o que aconteceu e sobre o telefonema que Álvaro então lhe afirmou que a Ângela, junto com eles, vão formar uma família e que vão embora para a cidade dela.
Aí então o Leonardo escreve curto e grosso então para a Ângela, perguntando quando que a Ângela ia lhe contar que ela e o Álvaro iriam embora. Aí a Ângela também não decide engolir o que acabou de acontecer com a Salma. Aí então ela fala que ela decidiu hoje que ela ia dar então uma chance para o Álvaro morar na casa dela, só por causa que ele não está conseguindo enxergar. Então ela foi lá, né, prestar aquela solidariedade então para o ex-marido. Aí ela diz que decidiu isso hoje com o Álvaro e que não pôde conversar com o Leonardo. Aí então ela pergunta: e você, quando pensou em decidir de me contar que você e a Alma iam viver juntos? Pergunta então ela para o Leonardo. Tanto a Ângela quanto o Leonardo estão num beco sem saída para poderem então desfrutar desse amor. Lá no hospital, as enfermeiras então conseguiram tranquilizar o Pablo e o Abel também. Aí então, graças a Deus, foi apenas um susto, a Nelly fala. Depois dos meninos serem então socorridos, o Abel agora está sendo atendido também e a Nancy fica muito mais tranquila diante disso tudo. A preocupação dos rapazes agora é que façam então justiça para que o Félix sejam presos. A Luz chega então e pergunta o que foi que aconteceu. Há muito movimento no hospital e pergunta. Aí então o Abel deixa então a Luz saber que o Félix foi lá para concluir o serviço com o Pablo. A enfermeira diz que os dois estão bem. Aí agora a Nancy e o Abel então começam a contar tudo o que aconteceu. O Pablo acorda e pergunta a Abel como é que ele está. Aí o Abel conta que está bem agora, só está se sentindo um pouco mal, mas deve ter sido a pressão. O doutor aparece e diz então que vai ter que fazer alguns exames no Abel. O Abel diz que está bem, mas mesmo assim eles vão então olhar para ver como é que o homem está. Até porque ele acabou de passar por uma cirurgia e não poderia então passar pelo que ele acabou de passar. Aí então ele faz então um pouco de graça diante de tudo isso e se vai então para fazer novos exames. O Leonardo não consegue dormir diante de tudo que está acontecendo e decidiu então ir até a casa da Ângela para pôr então em pratos limpos tudo que está acontecendo em relação a ela e Álvaro e ele e Salma. Ele chega e já diz então a Ângela que precisam conversar. Nisso, a Adela diz que vai colocar o neném para ir dormir lá no quarto. Ângela concorda com o Leonardo que eles têm muito o que conversarem, os dois. Leonardo então pergunta sobre o que ela acha que está fazendo em deixar o Álvaro dormir ali com eles. Aí então a Ângela fala que é a mesma coisa que ela ia perguntar. Como que você ia me contar quando que você e a Salma decidiram então formar uma família morando juntos? Aí o Leonardo diz que ele não está fazendo isso pela Salma, e sim por causa de sua filha. E diz que deixá-la com um bebê agora estando grávida não seria o certo e que ele deveria pelo menos dar assistência a ela pelo menos durante a gestação. Aí então a Ângela diz que imaginava bem que seria isso, que a Salma estava lhe chantageando. Aí o Leonardo diz que não consegue entender como é que ela consegue trazer então o Álvaro para ir viver com ela ali naquela casa. Aí então a Ângela justifica que está fazendo isso por um ato de caridade por ele, porque querendo ou não ele é o pai de seu filho e que também o Álvaro está desempregado e cego e com uma irmã ele não poderia ficar na rua desse jeito. Leonardo não consegue entender e diz então que ela está totalmente errada em agir isso e diz então como é que ele se sente agora diante de tudo isso. Aí a Ângela fala: me diga você como é que eu me sinto em saber que você e a Salma vão conviver sobre o mesmo teto agora. Leonardo diz que fez o que fez para poder ficar com sua filha. Ele não queria perder sua filha para sempre. Aí a Ângela diz que ele não precisava perder sua filha, porém não precisava ir morar com a Salma. Aí então pergunta se Leonardo não está se dando conta que novamente ele está caindo nas chantagens da Salma. Aí o Leonardo fica bravo e diz que o Álvaro está fazendo a mesma coisa com ela. Aí que ele vai se aproveitar de tudo quanto é jeito e de qualquer maneira para se aproximar dela, para poder então fazer com que ela o perdoe e eles possam ficar juntos. Aí a Ângela questiona ao Leonardo se a Salma também não vai tentar. Aí Leonardo diz que as coisas são diferentes. Aí a Ângela diz que não há nada diferente, será a mesma coisa. Aí Leonardo então esquenta a cabeça e diz: quer saber? Bom, pelo que eu vejo não tem jeito, a nossa conversa não vai levar a lugar nenhum e que seguir discutindo com você não vai adiantar nada, porque você não está conseguindo entender nada.
Aí Ângela então olha para o Leonardo e diz que ele da mesma forma, ele também não está conseguindo entender nada. Aí o Leonardo diz que está de cabeça muito quente e decepcionado. Aí a Ângela diz para o Leonardo que eles não deveriam se enganar em relação a eles dois, pois tudo parecia estar tudo bem, mas olha só, terminamos a noite com cada um com quem? Você vai viver agora com a Salma e eu vou ter que aceitar então o Álvaro aqui por caridade. Então alerta ela para o Leonardo. Leonardo diz que essa discussão não vai os levar a nada e que é melhor ele ir embora. Então dá-se a entender que tanto o Leonardo quanto a Ângela colocaram então um ponto final nessa relação, então terminando os dois para poderem então seguir com destinos diferentes a partir de agora. Tanto a Ângela caiu na chantagem do Álvaro, como coitadinho, não tem para onde ir, como também o Leonardo caiu na chantagem de Salma, que está grávida agora em sua gestação dos meses finais, alegando então que se Leonardo não ficar com ela, aquela criança crescerá então sem pai. Leonardo e Salma voltam a discutir pelas questões de sempre envolvendo o nome de Ângela. Leonardo deixa bem claro para Salma que ele está voltando para o apartamento não por causa dela e que eles não vão seguir como marido e mulher. Ele está apenas voltando por causa da filha e pergunta também a Salma o que ela ganha, contando então para Ângela quais decisões eles estão tomando. A Salma diz que o que ela ganha é fazendo com que a Ângela deixe os dois em paz. Leonardo volta então a lembrar a Salma que eles não são casal, ele está lá apenas por causa de sua filha. E que se ele voltou para aquele apartamento foi porque ela o chantageou novamente como sempre fez e que prometeu então tirar a sua filha dele. E como ele não vai permitir isso, por isso ele está retornando então para aquele apartamento. Não por causa dela, porque não tem mais nada que os una a não ser essa menina. A Ângela faz o mesmo com o Álvaro, questiona ele porque ele foi até o Leonardo contar que ela deixou ele ficar em sua casa. Álvaro diz que as coisas são bem diferentes do que ela está pensando agora. Ele só contou para evitar então problemas. Aí a Ângela fala que de problemas você não evitou, você trouxe problemas, porque quem deveria contar para o Leonardo o que ia acontecer seria eu e não você. Aí o Álvaro então pede desculpas para a Ângela porque o que ele mais queria era evitar problemas, por isso fez isso. O Álvaro agora está então andando na linha de coitadinho para fisgar o coração da Ângela. Então é isso, tanto o Leonardo quanto a Ângela agora vão andar em caminhos diferentes. Espero que vocês tenham gostado então do nosso vídeo de hoje. Clica no gostei, isso nos ajuda e nos motiva a trazer vídeos novos todos os dias aqui para vocês. Nos conta também de onde você está nos acompanhando e se caso você ainda não for um inscrito de nosso canal, se inscreve já e desde já muito obrigada por sua audiência.